Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e hoje nós vamos dar continuidade na leitura. Amém? Então, hoje nós vamos ler o livro de Gênesis novamente, só que hoje nós vamos ler o capítulo 8. Nós vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Amém? Então, prepare a sua aí. E antes de começar, mais uma vez a gente vai para os avisos, que é para que você se inscreva, que é para que você dê um like nesse vídeo, para que você ative o sininho de notificações e compartilhe com um contato, com dois contatos ou com toda a sua agenda. Amém? Mas não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like e nem de ativar o seu sininho de notificações para que todas as vezes que houver um vídeo novo no canal, o YouTube te alerte que nós temos um vídeo novo. Amém? Então, os avisos eles estão ficando repetidos, mas a gente precisa todos os dias lembrar que a gente precisa atingir mais pessoas, que a gente precisa tocar mais pessoas para ler a Bíblia, para contemplar a palavra de Deus, pois é o que vai dar base para que uma nova geração conheça a Deus e viva o que realmente Deus quer que nós vivamos nessa terra. Amém? Então, se preparem aí, nós vamos ler hoje Gênesis capítulo 8. Pega a sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui e vamos junto ler esse capítulo. Gênesis capítulo 8. Diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. Versículo 2. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. Versículo 3. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos, depois de 150 dias. Exatamente 5 meses depois do início do dilúvio. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Versículo 5. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Versículo 8. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois as águas ainda cobriam todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Versículo 10. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Versículo 11. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Versículo 13. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Versículo 18. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Versículo 19.
todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. Versículo 21. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Versículo 22. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Amém? Agora chegou o momento da gente colocar aqui tudo que a gente pôde absorver desse texto. Tudo que a gente pôde adquirir desse texto como conhecimento, como argumento para que a gente tenha base na palavra do Senhor. Sabe? Então, eu não sei se você conseguiu tirar algum ponto que te marcou, que você gerou um suprimento, um nutriente para a sua vida, mas eu tirei alguns pontos aqui e eu quero que você comente se você tirou ou sobre esses que eu vou deixar. Tá bom? Então deixe o seu comentário aqui, que é muito importante o seu feedback, é muito importante o seu retorno sobre o que você está conseguindo absorver desse conteúdo. Tá bom? Então o primeiro ponto que eu marquei aqui é que Noé ele foi muito paciente. Sabe, como a gente falou, foram 7 dias que ele ficou aguardando a chuva. Depois foram 40 dias de chuva. Depois a água continuou subindo durante 150 dias e só aí então começou a baixar. Sabe, então Noé ele passou mais ou menos um ano dentro da arca. Então Noé ele foi um cara paciente e confiante no Senhor. Sabe, então pense aí com você, a missão que Deus te deu. Você tem sido paciente com ela? Você tem sido confiante que realmente Deus está com você nessa missão ou não? Em alguns momentos você acha que está só. Em alguns momentos você acha que o Senhor te esqueceu nessa missão. Você viu que aqui, ó, no começo ele fala assim que passaram 150 dias e então Deus lembrou que eles estavam na arca. Não que Deus tivesse abandonado eles, mas eles estavam ali perseverantes que o Senhor estava com eles e eles confiavam nisso. Eles estavam esperando uma resposta de Deus. Então, confiar é o que a gente precisa no nosso dia a dia. O outro que eu marquei aqui é que quando Noé pisou em terra firme, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus. Sabe, ele fez um altar e colocou ali holocaustos, então ele agradeceu ao Senhor em primeiro lugar. Sabe, nós muitas das vezes quando conquistamos algo, a gente não agradece a Deus em primeiro lugar. Sabe, primeiro a gente curte, primeiro a gente vê se realmente aquilo é bom que a gente ganhou e depois a gente pensa em agradecer. Então, que a gente seja grato ao Senhor primeiro por tudo que ele tem nos dado. Amém? Então, quando ele pisou, primeira coisa, agradeceu. E você tem agradecido? E o outro aqui que Deus estabelece uma aliança com Noé. Sabe, e essa aliança agora não era mais baseado no que os homens poderiam fazer. Pois Deus ele vê aqui que a natureza humana ela já é inclinada para fazer o mal. Ela já é inclinada para o errado desde a nascença, desde o nascimento. Então, agora essa aliança não seria mais baseado no que os homens podem ou não fazer de bom ou ruim, mas agora essa aliança seria pelo nome de Deus, pelo que Deus é, não pelo que o homem podia deixar de fazer ou não. Tá bom? Agora, independente do que o homem faça, ia ter plantio, ia ter colheita, ia ter chuva, ia ter sol, ia ter verão, ia ter inverno, ia ter dia e noite. Sabe? Então, essa aliança que o Senhor fez com Noé, ainda ela vigora nos nossos dias, sabe? Muitas das vezes, em algumas bíblias, fala até que é o arco-íris. Que todas as vezes que chove, que o arco-íris mostra é Deus nos lembrando
que ele teve uma aliança com Noé, que ele fez uma aliança com Noé, tá bom? Então, o Senhor, ele cumpre todas as promessas dele. E hoje eu quero que a gente pense se a gente tem cumprido a nossa parte, se a gente tem sido paciente ou a ansiedade está nos corroendo, sabe? Os estudos dizem que o Brasil é o país que tem mais ansiedade hoje no mundo. Então, a gente tem sido ansiosos ou pacientes no Senhor? Pense aí consigo mesmo e coloque aí no comentário o que você achou, tá bom? E não se esqueça, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você não deu like, dê like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Se você não ativou o sininho, talvez você tenha perdido algum dos nossos vídeos. Se você não ativou o sininho, talvez você tenha passado um dia sem ler um capítulo da Bíblia, sabe? E o objetivo desse canal aqui é que pessoas como eu e você leia todos os dias um capítulo da Bíblia, pelo menos, tá bom? E não se esqueça de compartilhar. Se esse conteúdo te edificou, se esse conteúdo te incentivou a abrir a palavra de Deus e ler, mande para alguém para que essa pessoa também receba esse incentivo. Tá bom? Então fica com Deus e nós nos encontramos no próximo vídeo para ler mais um capítulo da Bíblia, para aprender mais uma vez o que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Então fiquem com Deus e que o Senhor abençoe grandemente. Amém.